Eu imagino que muitos de vocês tenham visto ontem as cenas do ator Vitor Meiniel sendo violentamente agredido no hall de um prédio, enquanto o porteiro fica assistindo, sabe, impassível, sem fazer qualquer coisa. E essa história viralizou ontem e realmente desperta muitos sentimentos nas pessoas, e eu quero comentar alguns pontos que me chamaram a atenção sobre isso. Começando com a leitura da nota oficial dos advogados do Vitor, que diz o seguinte aqui. A nota diz o seguinte: o ator Vitor Meiniel foi covardemente vítima de um crime de homofobia no dia 2/9, na portaria de um prédio na rua Siqueira Campos, 142. Vitor teria conhecido o agressor na boate Phosphobox, Zona Sul do Rio. O ator, junto com sua mãe, Regina Meiniel, prestaram a queixa na 12ª DP com a delegada Débora Rodrigues e a policial Camila Marques, onde foram super bem tratados. Neste sábado, 2/9, abriram um boletim de ocorrência. O ator passou por um exame de delito no ML e foi atendido pela UPA. O agressor foi preso e encaminhado na tarde de sábado para o hospital. Foi pedida a prisão preventiva do mesmo, que também está sendo acusado de falsidade ideológica porque se identificou como médico da aeronáutica. O porteiro do prédio também foi indiciado por omissão a socorro. Vitor e sua família estão tomando as medidas legais para processar o agressor. Ele é representado pelos advogados Ricardo Breiterman e Maíra Fernandes. As imagens devem ser mostradas pela intensidade do crime e da violência e não passará em branco. Possibilidade de gatilhos, cenas fortes, e eles mostram aqui a cena da agressão. Eu não vou mostrar cenas porque realmente são bem fortes e aqui no YouTube há uma política própria sobre isso, então eu acho que, como eu falei, muitos de vocês devem ter visto já cenas e de fato são chocantes, de fato são bem, sabe, impactantes. Você vê o Vitor sendo agredido por esse rapaz aí. Me parece que a história envolve essa saída na boate e depois foram juntos até a casa do agressor. E no saguão do prédio, o Vitor falou que não entraria no prédio, que queria ir embora, e daí o agressor, porque talvez supostamente não quisesse ser reconhecido como alguém que saía com homens, né, que fosse homossexual, agrediu o Vitor. Bem, provavelmente vão surgir novos detalhes ao longo do tempo aí sobre essa história, mas como eu falei, eu quero abordar alguns pontos que me chamaram a atenção. O primeiro deles tem a ver com isso, né, com o consentimento. Acho que é o ponto mais importante de todos nessa história, o consentimento. Você tem ali dois homens que se encontram, sabe, à noite, vão para a casa de um deles e porque supostamente que o Vitor teria se recusado a subir até o apartamento do agressor, ele vai e agride o Vitor no saguão do prédio. Então o consentimento é um aspecto essencial de qualquer relação, sabe, entre homem e mulher, entre dois homens, entre duas mulheres, e aí a questão é que você pode dar e retirar o consentimento em qualquer momento da relação, né? Você pode estar na cama com alguém durante um ato sexual e você dizer não quero mais, e aí acaba a relação sexual e é isso. Então, assim, é importante que todos nós compreendamos isso e respeitemos os limites do consentimento nosso, né? Aquilo que a gente está disposto a fazer, e do outro também. Quando é não, e aí acabou. Me parece que é uma enorme dificuldade as pessoas compreenderem isso, né? Quando alguém não está mais afim, quando alguém quer deixar uma relação que lhe parece abusiva, quando alguém, sabe, tem algum receio em relação a alguma pessoa e resolve, sabe, recuar, isso leva a comportamentos bastante agressivos às vezes, como foi aparentemente nesse caso aqui. Então a primeira coisa, não é não quer subir, e é isso. O segundo ponto tem a ver com acusação de homofobia, né? Então, assim, seria um rapaz que não queria ser identificado como gay e aí, por alguma razão, agride o Vitor com base nisso, né? Ainda será investigado, talvez a gente chegue até a motivação, se foi de fato isso ou não, mas é claro que a gente sabe que tem muita gente, inclusive homossexuais, que são homofóbicos, que discriminam ou até que agridem com base nesse preconceito. Um outro elemento que eu quero comentar e que acho que muita gente também apontou, que é o papel do porteiro nessas cenas, né? Você tem a cena acontecendo, cenas violentas, e o porteiro sentado na cadeira quase do lado, sei lá, 1,5 metro de distância da cena da agressão e sentado assistindo. Esse é um aspecto mais complicado de todos, talvez, porque, como eu falo aqui a nota dos advogados, que ele será acusado de omissão e, sem dúvida nenhuma, ele se omitiu o socorro, poderia ter chamado a polícia, poderia ter chamado ajuda, caso não se sentisse, sabe, capacitado para intervir ali e separar os dois, mas ele realmente ficou parado assistindo. Eu vi algumas pessoas falando assim, mas era um senhorzinho idoso, o que ele ia fazer, o que ele poderia fazer? E nesse caso, eu acho que é chamar ajuda, né? Se ele não tem condições físicas de
tentar separar a briga, ele deveria ter chamado outros vizinhos, chamado a polícia, e saído do prédio, chamado alguém na rua, porque ali realmente ele foi omisso. Ele foi omisso e ele, sabe, poderia ter sido muito mais grave o crime, poderia ter levado a óbito, sabe, dependendo de como fosse ali a agressão. Então, realmente, ali o papel do porteiro foi bastante assustador e que demonstra talvez um pouco também a própria homofobia introjetada nas pessoas, né? Assim, ele vendo ali dois homossexuais brigando, bem, eles que se virem, tem a ver com isso, e eu acho que não é o papel de um porteiro. O porteiro, pelo menos em tese, é alguém que cuida da entrada do prédio ali, que, sabe, manteria a ordem do prédio, pelo menos no sentido de poder chamar ajuda caso necessário. Então ali me parece bastante óbvio que além do agressor, você tem ali uma pessoa que se omitiu assistindo a cena, ficou presenciando a cena ali, como se nada estivesse acontecendo, como se fosse uma cena totalmente corriqueira e trivial. Então, esse é um aspecto que vale mencionar. E é claro que a gente deseja uma boa recuperação para o Vitor, porque ninguém merece passar por isso, né? Na verdade, a situação ali, quando parte para agressão, quando vai para agressão, já demonstra um tremendo descontrole emocional desse agressor e como ele é um perigo, como é uma figura perigosa, e nos resta aguardar novas informações sobre esse caso e para onde isso pode levar. Mas o fato é que a gente sabe disso, há inúmeros preconceitos que estão permeando na sociedade ainda hoje, né? Século XXI, a gente tem que lidar com esse tipo de comportamentos. E sempre o que me preocupa, né, o que chama a atenção é a predisposição das pessoas a partir para a violência física, quando contrariadas, né? Como eu falei no começo aqui, houve a recusa de subir até o apartamento dele e aí ele ficou agressivo e agrediu o Vitor. Então, assim, isso é simplesmente inaceitável. Não é não tá afim, não faça, não tá afim, a outra pessoa tem que respeitar, não quer, a outra pessoa tem obrigação de respeitar os seus limites e nesse caso aqui não é diferente. Isso é importante para que todos nós fiquemos atentos com nossas relações cotidianas também, as pessoas que a gente encontra por aí, que conhece, sabe, pessoas que você conhece na noite, no dia a dia, nas redes sociais. Então é sempre importante compreender os limites, então é muito importante respeitar esses limites. Eu quero saber de você se você tinha visto essas cenas ontem, né? Ontem foi ontem que viralizou principalmente, embora tenha acontecido no sábado, foi ontem que as imagens foram liberadas, e como você lidou com essas cenas, como você entende as circunstâncias disso, né, com base no que a gente sabe até agora, né, sobre a acusação de homofobia em relação a esse caso, sobre consentimento também, e sobre o papel do porteiro, que acho que foi o que chamou a atenção de muitas pessoas, né, alguém impassível sentado assistindo uma cena violenta e sem fazer nada, sem tomar nenhuma providência, sem chamar ajuda, sem chamar a polícia. Como você percebe isso, como você entende isso e que tipo de emoção isso desperta em você também, né? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativa no sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força para o trabalho aqui, isso é muito importante para impulsionar os vídeos. E confira o meu livro sobre debates, que está na Amazon com desconto, Como Vencer um Debate Tendo Razão. É uma das mais completas referências sobre esse tópico no Brasil hoje, então vá lá, fala sobre argumentação racional e falácias lógicas. Um forte abraço para você e se cuide por aí. Tchau!